Muito bom dia, estamos de volta. Aulas das turmas de segunda série de ensino médio do canal Educação Química, professora Érica Ramos. Hoje estamos falando sobre reações de combustão. Já falamos na aula anterior a respeito da eficiência energética, de como a gente pode analisar se é melhor abastecer com etanol ou com gasolina, né, dependendo do valor, do tipo de rendimento que o motor do carro tem, tanto com etanol como com gasolina. Isso serve também para as motocicletas flex, né? Então, pessoal de Bonfim, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio e Eliseu Martins, parabéns, estão aqui firmes e fortes. Então, vamos dar continuidade, tá, pessoal? A gente terminou no balanceamento, ensinando para vocês como que funciona esse balanceamento, né? Como é que faz. Então, primeiro, pode utilizar, sim, a regra do macho. Lembre-se que, neste caso, as prioridades: carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Em sequência, porque o oxigênio aparece em 2 moléculas de produto, o carbono só aparece em uma, o hidrogênio só aparece em uma também. Então, a gente dá prioridade para o carbono. Então, qual foi a primeira coisa que ele fez aqui? Ele pegou a quantidade de carbonos que existe neste hidrocarboneto e colocou como coeficiente da molécula de CO2. Por que ele pode fazer isso? Porque só existe carbono no CO2, lá do lado dos produtos. Então, se só existe carbono no CO2, eu posso dizer que exatamente todo o carbono que foi queimado desse combustível vai ser liberado na forma de CO2. Então, se eu tenho 3 mols de átomos de carbono lá no combustível, esses 3 mols irão se converter em 3 mols de moléculas de CO2, pois só existe carbono aqui, neste produto, tá bom? Já o caso do hidrogênio, veja bem, já o caso do hidrogênio, que nós vamos balancear agora, o que você vai observar? Você vai observar que só tem hidrogênio do lado dos produtos aqui na molequinha de água. Então, peraí, quantos hidrogênios tem aqui nesse hidrocarboneto? 8. Se eu coloco 4 aqui, ou se eu coloco 8 do outro lado, vai estar errado, ó, veja. Eu vou dar ênfase aqui ao hidrogênio, tá? Então, vou fazer todo o resto bem pequenininho. Vou fazer bem pequenininho. Então, essa quantidade aqui de 8, se eu coloco o 8 aqui, vai ser 8 vezes 2, daria 16 hidrogênios. E não é o correto, né? Então, você não bota o 8, não. Você bota a metade. Por quê? Porque ainda vai multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2. Eita, 2 horroroso. Ninguém nem entende. 4 vezes 2. Então, daria 8 átomos de hidrogênio. E aqui, eu estou vendo que existem 8 átomos de hidrogênio. Certo? Então, essa é uma maneira da gente balancear os principais. A gente balanceia primeiro o carbono e depois o átomo de hidrogênio, tá? E aí, em seguida, aí, bebê, é que eu vou balancear os átomos de oxigênio. Vamos finalizar. Mas, para isso, a gente precisa calcular. Como assim, Érica? Vamos calcular. O que é que você tem aqui na equação? Você tem o propano reagindo com o oxigênio, produzindo o 3 mols de CO2, né, de acordo com a quantidade de carbonos do hidrocarboneto, e a metade da quantidade de hidrogênio vira o coeficiente da água. Metade porque existem 2 átomos de hidrogênio lá. Então, quando multiplica, dá certo. Como é que eu vou descobrir a quantidade de oxigênio que eu preciso colocar aqui para balancear
essa equação. Bom, primeira coisa, gente, o que tem de um lado tem que ter do outro, não é? O que está faltando aqui não é o oxigênio, depois a gente vai conferir o restante. O que eu posso ver aqui? Que esse 3 aqui na frente me diz que essa molécula apareceu 3 vezes. Então, eu posso afirmar que é 3 vezes 2. Então, eu tenho 6 oxigênios que vêm só do CO2. Já aqui, na água, eu tenho 4 molequinhas de água. Mas em cada molequinha só existe um átomo de oxigênio. Então, 4 vezes 1, 4 oxigênios. Sendo assim, eu pego 6 mais 4 é igual a 10 átomos de oxigênio. Então, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Eu coloco o 5. 5O2. Por que 5O2, Érica? Porque 5 vezes 2 resulta em 10 átomos de oxigênio. Confere? Confere, né? Pois bem, então existe 10 átomos de oxigênio de um lado, 10 átomos de oxigênio do outro. A equação corretamente balanceada está aqui. Tá bom? Então, depois disso, você pode observar, conferir direitinho. Ah, Érica, eu quero saber, não estou confiando, está errado, não sei, estou inseguro. Pois então, confira, calcule, conte direitinho, tá? Deixa eu botar maior aqui para vocês verem, ó. C3H8 mais 5O2, produzindo 3CO2 mais 4, 4H2O, certo? Então, já acabei colocando aqui a equação, né, Érica? Não era aí. Meu Deus. Mas está tudo certo. Vamos para os exercícios, que é a melhor parte. É a parte que você, de fato, aprende, tá bom? É a parte que você, de fato, aprende. Então, vamos lá. Questão 1. Analise a reação da glicose com o oxigênio para formar CO2 e água. Responda. Qual é a massa de oxigênio em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? Bom, primeira coisa é que a professora tem que fornecer os dados da questão. Carbono, 12. Hidrogênio, 1. Oxigênio, 16. Então, nós já temos a massa molar de cada um aí, certo? Bom, para você, primeiro passo, montar e balancear a equação. Toda questão de cálculos químicos, você deve seguir um passo a passo. Não existe o meio do caminho aqui, um atalho. Passo a passo deve ser analisado, tá? Dentro dos cálculos químicos, o primeiro passo é montar e balancear a equação. A reação está montada ou não, turma? Está balanceada ou não? Primeira coisa que você olha é para os carbonos. Carbono, ó, 6 aqui. Hidrogênio, né, 12, vai 6 para cá. E aí você só confere, né? Vamos conferir os oxigênios. 6 vezes 2, 12 oxigênios. 6 vezes 1, 6 oxigênios. Então,
o total de oxigênios desse lado é 18. Para cá eu já tenho 6, ó. Já tenho 6 oxigênios. Para 18, faltam quanto? Faltam 12. Que é justamente o que eu tenho aqui, 6 vezes 2. Então, a reação está, de fato, corretamente balanceada. Está montada e balanceada, porque essa questão teve piedade de você, né? Porque, na maioria, você tem que balancear. Às vezes, ela vem até montada no Enem, mas você precisa balancear. Então, essa parte aqui está ok. Vamos botar a setinha verde de ok, está balanceada. Vamos agora para o segundo passo. Gente, eu estou explicando passo a passo. Isso é questão de cálculo. 20% da prova de química é cálculo estequiométrico. 20% da prova de química é cálculo estequiométrico. E a galera erra muito. Então, se você se garantir, você vai estar dentro de um nível acima. Seu TRI vai subir, tá bom? Porque você vai acertar questões que a maioria errou. Pensa nisso, pessoal. A gente não pode estudar só aquilo que gosta, não. Tem aquele assunto que tem mais dificuldade, pois mastiga aquele assunto, cara. É um assunto que todo mundo acha difícil, pois foca nele. Se tu focar, tu consegue. Então, depois de montar e balancear a equação, você vai identificar os envolvidos. Quem são os envolvidos, Érica? Não houve nenhum crime para tu estar perguntando quem são os envolvidos. Os envolvidos e sua relação. Estequiométrica. Quem me diz isso é a receita do bolo. Quem é? A reação. Tá bom? É a reação. Vamos lá. O que ele está perguntando? Qual é a massa de oxigênio? Então, um dos envolvidos. Oxigênio. Confere comigo. Qual a massa de oxigênio? Então, o oxigênio é um dos envolvidos. Necessária para reagir completamente com 25 gramas de quem? Glicose. Quem é a glicose? C6, H12, O6. Então, eu pergunto a massa de oxigênio necessária para reagir com 25 gramas de glicose. Então, os meus envolvidos e a relação eu já descobri. Os meus envolvidos e a relação entre eles eu já descobri. Montar, balancear a equação, identificar os envolvidos e a relação. Como é a relação entre eles, Maria Érica? Ó, 1 mol de glicose reage com 6 mols de O2. 1 mol de glicose precisa de 6 mols de O2. Tá ligado agora na relação? Proporção entre eles? Pronto. Agora, depois de montar e balancear a equação, identificar os envolvidos e a sua relação estequiométrica, você vai converter, fazer os cálculos para converter as unidades de acordo com a seguinte relação. Que seguinte relação é essa, Érica? Que 1 mol de qualquer coisa é comparado à sua massa molar
Então, se eu quiser converter mol para massa, é só calcular a massa molar da substância. Se eu quiser converter para volume, é o volume nas condições normais de temperatura e pressão. Basta você dizer que 1 mol corresponde a 22,4 litros. E, ao mesmo tempo, se eu quiser descobrir número de moléculas, átomos ou íons, eu posso colocar que 1 mol da substância tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, se eu estiver falando destas, átomos ou íons. Então, pessoal, neste caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar que tipo de relação existe entre a glicose e o oxigênio, relação esta que foi fornecida pela questão. Ele não está perguntando, né, qual a massa de oxigênio. A massa de oxigênio, então, é porque, em relação ao oxigênio, eu quero a massa. E em relação à glicose, o que foi que ele deu da glicose? Ele não deu massa? Então, você vai usar massa de oxigênio com massa de glicose. São as duas coisas que você vai utilizar. A mesma grandeza, tanto para a glicose como para o oxigênio. Tá bom? Então, você não vai usar volume, você não vai usar número de moléculas. Você vai usar massa. E para converter mol para massa, o que você tem que usar? A massa molar. Então, você vai utilizar a massa molar, tanto da glicose quanto do oxigênio. Vamos logo para o mais fácil. Sempre numa questão, vá logo para o mais fácil. O oxigênio não é só O2? O2, então, 2 vezes o O. Quanto que vale o O? 16. Então, 2 vezes 16. Qual é a massa molar do oxigênio? 32 gramas por mol. Ok? 32 gramas por mol. Beleza? E para a glicose, Érica, como é que é? Bom, na glicose eu tenho 6 carbonos, então 6 vezes o carbono, mais 12 hidrogênios, portanto, 12 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 6 oxigênios, portanto, 6 vezes a massa do oxigênio. Então, pessoal, você tem que fazer o quê? Você tem que resolver, bebê. 72 de carbono, mais 12 de hidrogênio, mais 96 de oxigênio. Oh, meu Deus, eu fazendo besteira, Renan. Olha aí, olha aí. A moça fazendo besteira, louca. Tá, vamos voltar aqui. E aí, eu tenho 96. Vai de novo. Então, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Tá bom? Então, eu já sei o fator de multiplicação. Ó, agora eu vou resolver a questão. É isso que dá, é esse trabalho aí que você tem que ter no início, na resolução das primeiras questões, que depois você vai fazendo no automático. Olha só, você tem C6, H12, O6, em relação a 6, O2, não é? Então, você tem qual a proporção em mol? Você tem 1 mol desse cara para 6 mols desse aqui, não é? Aí, você quer converter para quem? Você vai converter para massa. Você vai converter o oxigênio para massa. Quantos mols tu tem aqui na reação? 1 mol. Então, é só 1 vezes a massa molar da glicose. Aqui, no caso do oxigênio, vai ser 6 vezes a massa molar do oxigênio. Certo? Vocês entenderam isso? 6 vezes a massa molar do oxigênio. Então, qual a quantidade em massa de glicose contendo em 1 mol? Contida em 1 mol é 180 gramas, que vão estar para 6 vezes 32.
6 vezes 32, que dá 192 gramas de quê? De oxigênio. Certo? Deixa eu ajeitar essa seta. Pronto, já tenho a primeira linha da minha regra de 3. Agora, o que eu faço? Vou atrás do X, que a questão está me pedindo. Qual é a massa de oxigênio em gramas? Então, o meu X vai ficar embaixo do oxigênio. Quando 25 gramas de glicose reagem. Então, olha aí. Olha aí a equação. 2 minutinhos só para vocês resolverem essa regrinha de 3, por gentileza. Gente, e aí, o resultado, o valor de X é 26,66, dá uma dízima, gramas de oxigênio, aproximadamente. A dificuldade, pessoal, é só você chegar até aí. Então, quando você converte as unidades, dá para montar a regra de 3. Beleza? Então, aqui vamos dar o OK, né? Vamos dar o OK em todos os passos, seguimos direitinho, descobrimos que dá aproximadamente 26,66 gramas de oxigênio. Quais são as massas de H2O em gramas formadas? Então, assim, você já sabe o seguinte, eu vou pegar como exemplo, tá aí a equação, eu vou colocar aqui, ó, C6, H12, O6. A dica que eu dou é sempre prefira calcular em mol, porque os valores, os números são menores. Até esses cálculos quebrados fica mais fácil da gente fazer, ou talvez menos difícil, ó. Então, aqui é 1 para 6, para 6, para 6, não é? Então, o que foi que virou aqui? 1 vezes a massa molar dessa substância, que é 180. Aqui ficou 6 vezes a massa molar dessa substância, que é 32. 6 vezes 44, que é a massa molar do CO2, e 6 vezes 18, que é a massa molar da água.
Então, a gente tem que ver que essa proporção em mols multiplica a massa da substância, né? Multiplica a massa da substância. Então, portanto, o que nós temos aqui é a proporção, tá? Em massa entre reagentes e produtos. E aí não interessa quem eu tenha, tá bom? Olha só. Eu vou agora colocar os valores, porque ele não disse 25 gramas de glicose. Aí a gente precisou de 26,66 de oxigênio. E ele quer saber quanto que eu vou formar de CO2 e quanto que eu vou formar de água. Simples, mas é simples mesmo. Você vem aqui, ó. Vou primeiro passo, vou fazer para o CO2. Tá, como é que faz, Érica? Vamos lá. Como é que faz para o CO2? Bom, eu vou pegar aqui a relação, ó. 6 vezes 32 de oxigênio produzem 6 vezes 44 de CO2. Não precisa você se desesperar para fazer logo esse cálculo, tá? 26,66 gramas de oxigênio vão produzir X. Então, ó, vou logo jogar todo mundo para o outro lado. 26,66 vezes 6 vezes 44, dividido por 6 vezes 32. Então, aqui eu já aproveito para cortar esse 6 com esse aqui. E fico com 26,66 vezes 44 sobre 32. O 44 e o 32, eu consigo simplificar, não consigo? O que vocês acham? Eu não consigo simplificar, não? Se eu dividir todo mundo por 4... eu vou conseguir o que aqui? Eu vou conseguir 8 aqui, eu vou conseguir 11 aqui, não é? Estou correta ou estou errada? Eu vou conseguir 8 embaixo e 11 em cima, vezes 26,26 dá 293,26 dividido por 8. Fica mais simples, mais suave, o valor de X. Então, o valor de X, 36,66 aproximadamente de CO2, tá bom? 36,66 aproximadamente de CO2. Mas deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Ficou feio. 36,66 gramas de CO2. Então, tá aí a massa, o valor de X. Tá? Agora vamos determinar o valor de Y, que é para H2O. Que eu quero saber a massa de H2O que foi formada. Então, você pode, tanto faz. Agora eu vou usar a glicose, porque eu quero usar a glicose. Eu resolvi usar a glicose, eu vou usar a glicose. Mas eu poderia usar qualquer um, tá? Então, eu vou usar 25 está para Y. Então, vamos lá. O segundo que eu vou fazer é para a água. Vejamos. Quanto que eu tenho aí de glicose? 1 vezes 180 está para 6 vezes 18. 25 está para Y.
Então, vou fazer meios pelos extremos e já vou jogar todo mundo para o lado de lá. 25 vezes 6 vezes 18 dividido por 1 vezes 180, que é 180. Pessoal, será que eu não consigo enxergar isso aqui, que eu posso dividir por 18? E eu vou encontrar 1 aqui em cima. E se eu dividir por 18, eu vou ficar com 10 aqui embaixo, né? 6 vezes 25 dá quanto, turma? Ó, 6, porque vai ficar, ó, 25 vezes 6 dividido por 10. Que dá 150 dividido por 10. Olha só que coisinha mais fofa e linda. Corta um zero daqui com um zero daqui. São 15 gramas de água. Beleza? Pessoal, se você se concentrar, você consegue acompanhar isso aí. Mas precisa se concentrar. Se você não se concentrar, aí, ó, blá, 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 se embanana, perde o negócio no meio do caminho, tá? E aí embaralha tudo. Vamos para a questão 2. Vou dar 3 minutinhos para vocês balancearem essa equação. É bem facinha, bem facinha. 3 minutinhos, meu diretor.
Bora, voltamos, retornamos. E aí, já conseguiram? Olha só, gente, seguindo aquelas regrinhas básicas que falamos. Lembra da tal regra do macho, onde, neste caso, os que a gente dá ênfase é carbono, hidrogênio e oxigênio. Eita, que esse hidrogênio aqui parece que ele tá de calça, né? Tá feio, tá bom não. Continua feio, mas tudo bem. Carbono, hidrogênio e oxigênio são as prioridades, tá? Então, veja. Carbono, vou começar por ele. Quantos carbonos eu tenho na fórmula? Só tem um carbono, portanto, eu vou colocar o 1 na frente do CO2. Em relação aos hidrogênios, eu venho aqui, verifico que existem 4 hidrogênios e o coeficiente que eu devo colocar é justamente a metade. Agora, terceiro passo, vou calcular a quantidade, né, de oxigênios que eu tenho após a setinha. Após a setinha, eu tenho 1 vezes 2, que dá 2 oxigênios. É isso aqui, ó, pessoal. 1, que é a proporção estequiométrica, vezes 2, que é a quantidade de átomos de oxigênio dentro da molécula de CO2. Já na água, que você vai ter que somar essa quantidade aqui de oxigênio com a quantidade que vem da água. Eu tenho 2 mols em proporção estequiométrica vezes 1 oxigênio. Então, 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, eu pego 2 oxigênios mais 2 oxigênios, fico com 4. Sendo assim, basta que você coloque o número 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, primeiro passo, balancear o carbono. Segundo passo, balancear o hidrogênio. E, por fim, só depois, balancear o oxigênio. Então, vou deixar claro aqui a regrinha de balanceamento de reação de combustão para hidrocarbonetos ou outros combustíveis fósseis, eles seguem a seguinte regra. Primeiro, você deve... já botei o primeiro, ó. Peraí, foi mal. Primeiro, você deve balancear o carbono. Anote o número, anote a regra. Depois, balancear quem? O hidrogênio. E, por fim, é que você deve olhar para o oxigênio. Não esqueça disso. Se você inverter essa ordem, você vai cair, errar, vacilar, perder. Então, esse tipo de questão é nível baixo, não é nem nível fácil. Então, quando você erra essa questão, seu TRI, ó, despenca. Igual a dignidade de algumas pessoas. Despenca, entendeu? De algumas pessoas. Só de algumas que fazem coisas erradas quando estão sob efeitos de entorpecentes. Então, questão 3. Com o objetivo de se obter ferro, você realizou a seguinte reação. Fe2O3 sólido mais 3CO gasoso, é o monóxido, produzindo 2Fe metálico mais 3 mols de CO2 gasoso. Letra A. Calcule o rendimento teórico de ferro, considerando que você começa com 150 gramas de óxido de ferro 3, ou óxido férrico, como reagente limitante. Quando a gente tem isso, gente, olha só. Rendimento teórico, olha só. Rendimento real é diferente de rendimento teórico. O que você pega? Para você chegar no rendimento real, você precisa descobrir quanto que teoricamente
você deveria produzir e quanto você produziu. Então, você pega exatamente o que foi produzido e divide pelo que deveria produzir. Esse o que deveria produzir é que é, de fato, o rendimento teórico, tá? Porque o rendimento teórico nem sempre é igual ao prático, tá bom? É o que deveria produzir, não necessariamente aquilo que foi produzido. O rendimento real, para você chegar no rendimento real de uma reação química, você pega exatamente o que foi produzido e divide pelo que deveria ter sido produzido, que é o rendimento teórico. Érica, e como é que eu descubro o rendimento teórico? A partir da equação. Vocês lembram do passo a passo que eu disse a vocês? Primeiro, montar e balancear a equação. Está montada e balanceada. Ó, montar e balancear. Ok. Segundo, identificar os envolvidos e a relação entre eles. Identificar os envolvidos e sua proporção estequiométrica, e sua relação estequiométrica. Então, tudo isso já foi feito, ó. Mentira, vamos identificar, né? Que a gente ainda não identificou. Vamos lá. De quem que ele está falando? Calcule o rendimento teórico do ferro. Então, está aqui o ferro metálico, é de quem ele está falando. Ele está comparando com quem? Com 150 gramas de Fe2O3. Então, eu estou relacionando o ferro metálico com o óxido férrico, ou óxido de ferro 3. Estes são os meus envolvidos. E a relação estequiométrica que ocorre entre eles é de 1 mol de óxido férrico para 2 mols de ferro metálico. Ok? Então, você tem a relação, a proporção estequiométrica. Ele quer saber o rendimento teórico, ou seja, quanto que eu deveria produzir de ferro a partir de 150 gramas de óxido de ferro 3. Para isso, primeira coisa, para você converter uma relação de mol para massa, você vai lembrar de quê? Que 1 mol corresponde a quê, minhas flores? A massa molar. Gente, tem que fazer isso aqui até vocês abusarem e ficar na cabeça de vocês. Massa molar. Essa massa molar também é equivalente a 22,4 litros, se for um gás e tiver na CNTP. Mas também equivale ao famigerado número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 entidades. Então, quando você se depara com essa situação em que você precisa converter mol para massa, você vai usar o quê, beberes? A relação mol-massa molar. A relação mol-massa molar. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui é exatamente isso. 1 mol corresponde à massa molar da substância. Então, se eu digo que tem 1 mol de óxido de ferro, 3, eu tenho a massa molar, a massa correspondente à massa de 1 mol. Então, como é que eu vou descobrir isso? Calcule. Oxe. Fe2O3. Você vai lá na tabela periódica, pega a massa do ferro. Massa atômica do ferro é 56. 2 vezes 56, mais 3 vezes 16. A garganta falhando. Cento e 12, né? 112
mais 48. Então, 112 mais 48, que dá 160. A massa molar dessa substância é 160 gramas por mol. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer simplesmente que se eu tiver um mol de Fe2O3, eu posso colocar 160 gramas, que é a mesma coisa. Então, vamos montar isso. A relação entre eles, Fe2O3 está para 2Fe. Isso é o que tem na reação, não é? Tanto é, ó, que foi marcado de verdinho e tal. Aí, o que eu vi? Que tinha 1 mol de óxido de ferro para 2 mols de ferro. E aí, você já também calculou a massa molar do ferro aqui, ó. Deixa eu deixar claro aqui. 56. Pronto. Então, o que eu faço? Para eu tirar de... Eu vi, gente, que isso aqui, eu estou relacionando massa de ferro, de óxido de ferro, com massa de ferro metálico. Então, para eu converter mol para massa, eu vou lembrar daquelas relaçõezinhas ali. Eu vou multiplicar a quantidade de mol, que é a proporção, pela massa molar de cada substância. Qual é a massa molar do óxido de ferro 3? 160. Então, 160 vezes 1, 160 gramas de Fe2O3. Está para... Qual é a massa molar do ferro? 56. 2 vezes 56 dá 112 gramas de ferro. Então, quanto que ele tem de Fe2O3? A questão disse. 150. Quanto que eu vou, teoricamente, produzir de ferro metálico? X. Então, 150 vezes 112 dividido por 160. Eu iria produzir, teoricamente, por isso o nome é rendimento teórico. Eu iria produzir 105 gramas de ferro sólido. Rendimento teórico seria esse, tá? Teoricamente, se fosse 100%, seria 105. Beleza? Então, para 150 gramas de óxido de ferro 3, eu produziria 105 gramas de ferro. Mas, sabendo que o rendimento real foi de 81,6, calcule o rendimento percentual, pelo amor de Já. Quanto seria o teórico? Rendimento teórico. O teórico, o deboche. O teórico seria de 105. Então, 105, pessoal, corresponde a 100%. 81,6 corresponde a X. Qual é o rendimento percentual? Porque quer saber em porcentagem. 2 minutinhos só para vocês calcularem isso aí.
Estamos de volta com uma galerinha especial diretamente de Floriano. Sejam todos bem-vindos, tá, turma? Nós estamos finalizando essa aula de reações de combustão, mostrando bastante cálculos estequiométricos importantíssimos para o desenvolvimento desse tipo de questão no Enem. Então, quando fala em rendimento teórico, que foi que nós fizemos no slide anterior, nós calculamos o que deveria ser produzido. O que deveria ser produzido é 105 gramas de ferro metálico. Mas aí na letra B, ele já vem logo já lança logo a braba. Diz o seguinte: não foi produzido 105 gramas. O rendimento real, aquilo que foi de fato produzido, foi de 81,6 gramas. Então, me dê a porcentagem de rendimento, o rendimento percentual dessa reação. Pois bem, vamos fazer o quê? Meios pelos extremos. 105 vezes x, 105x. Igual 81,6 vezes 100. E aí, você acaba encontrando aproximadamente 77,77% de rendimento real percentual, tá bom? Esse é o rendimento real percentual. Isso aqui, pessoal, para vocês entenderem o que é essa ideia de rendimento real e percentual, você precisa ir nessa vibe o seguinte. Isso aqui é o que deveria ter sido produzido pela proporção estequiométrica da reação, era para isso, né? Mas o que foi produzido realmente foi isso aqui. Então, esse valor é o que realmente foi produzido. Tá bom? É o que realmente foi produzido. Que, geralmente, nós sabemos que não ocorre um rendimento de 100%. Só na máquina de Carnot, que é a máquina perfeita. Então, a questão 4 é a seguinte, englobando tudo aquilo que vimos hoje, tá? O gás butano, C4H10, sofre combustão quando em contato com o oxigênio do ar. Todo mundo já sabe que o oxigênio é o comburente necessário para que a combustão aconteça. Os produtos desta reação são gás dióxido de carbono, CO2, o que prova que é uma combustão completa, e água, H2O. Escreva a equação balanceada para essa equação. Então, quando ele diz o gás butano sofre combustão quando em contato com o oxigênio do ar. Isso são os reagentes. E aí ele diz, os produtos desta reação são gás dióxido de carbono e água. Então, não precisa nem escrever, você já sabe que são os produtos. Os produtos são CO2 e H2O. E os reagentes, quem são? O combustível e o comburente. O combustível é o C4H10, o comburente é o O2. Aí você vem para como balancear a reação de combustão, como é. Começa pelo carbono. Tenho 4 átomos de carbono aqui, portanto, o meu coeficiente estequiométrico da frente do CO2 vai ser 4, tá bom? No caso do hidrogênio, eu tenho 10 hidrogênios aqui.
Então, eu coloco 5, tá bom? E aí, em relação ao oxigênio, aí eu vou determinar. Aqui eu tenho 5 vezes 1, portanto, eu tenho 5 átomos de oxigênio que vêm da molécula de água. Já da molécula de CO2, eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8 átomos de oxigênio. 8 mais 5, não vou botar vermelho não, deixa eu botar preto. 8 oxigênios mais 5 oxigênios, eu tenho 13 átomos de oxigênio. E agora, deu um número ímpar, Érica. Tô morta. Não, você não tá morto nem morta. Presta atenção. Só se for de fome, né, meu filho? Uma hora dessa. Nestes casos, ó, nesses casos, coloque o número ímpar, né? Coloque em fração. Como assim em fração? Eu não tenho que ter, né, 13 átomos de oxigênio do lado dos reagentes? Então, eu venho para cá, ó, beberes. Vou e boto 13 sobre 2. 13 sobre 2 é justamente 6,5. 6,5 vezes 2 dá 13. Mas você não pode colocar número decimal. O que você tem que colocar é número fracionário. Aí você pode, tá bom? Pessoal, ó, eu queria dizer para vocês que vai ficar a questão 5 para casa, a 6 e a 7, tá bom? 5, 6 e 7. Vocês acessem o material, vocês têm uma semana para responder essas questões. Na nossa próxima aula, a gente pode tirar as dúvidas, tá bom? Mas se vocês também quiserem conversar comigo hoje, às 18 horas, nas salas de monitoria, de 18 às 20 horas, teremos aula de química. Na verdade, a gente está falando sobre eletroquímica, sobre pilhas. Então, nós estamos introduzindo o assunto de oxidação, de redução, tá? Se vocês querem se aprofundar um pouquinho mais, fiquem ligadinhos, entrem nas salas de aula de monitoria, que é um momento maravilhoso que a gente tem, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Um ótimo dia para vocês, bons estudos, beijo no coração, tchau!